Uerlândia. Seja bem-vindo e bem-vinda no nosso espaço de partilhas das experiências e de falar a nossa palavra. Hoje nós, ainda dando continuidade ao projeto A Força da Palavra em Conexões, nós estamos aqui com o professor Flander. O Flander, ele é doutor em educação pela USP em São Paulo e ele é assistente social, professor na Universidade Federal de Uberlândia, atua no campus de Ituiutaba. Hoje ele traz o tema para nós, que é a cooperação. Eu já quero agradecer, Flander, por participar conosco, por disponibilizar do seu tempo. E eu quero deixar para vocês que no final do vídeo estaremos deixando os contatos do professor, também deixaremos as indicações de leitura para esse tema. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, deixe seus comentários, as suas sugestões, para que juntos nós possamos construir este espaço. E hoje eu estou aqui muito feliz, porque eu tenho uma convidada especial que está participando do nosso grupo, que é a minha mãe, a Floraci. Considerando que a vida é uma grande escola, e a minha mãe, a minha primeira professora, a minha primeira mestra, a quem eu sou muito grata. E seja bem-vinda, tá, mãe, participando aqui com a gente. E voltando aqui então, Flander, a palavra é com você, fica à vontade. Então, boa noite a todas as colegas, e se tiver algum outro colega também, que ele sinta acolhido na nossa conversa, né, online. Bom, eu pensei em estruturar minha fala em cima de, basicamente, dois grandes autores, né, que é o Yuval Harari, do livro Sapiens, que é uma trilogia, que é o Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. É uma trilogia. São livros que, hoje, se nós precisamos de entender o mundo na velocidade como ele está. O Yuval Harari, ele traz uma lição. É um pouco pessimista. Então, eu tinha que trazer um autor que não fosse pessimista, porque eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Eu acredito muito na vida, e eu falei assim, gente, mas eu não posso falar numa referência de um autor pessimista, mas para que a nossa compreensão traga mais riqueza, é importante a gente entender a visão de outras pessoas, né? Quanto mais plural é o mundo, mais fácil fica a compreensão de nós mesmos. Porque o plural é que torna a vida melhor. Não o único, o pensamento único, o modo objetivado, fechado, né? Então, finalmente, Marx, que é importante para poder discutir o conceito de cooperação. Na construção da contemporaneidade, eu preciso do pensamento de Marx, porque ele que vai trabalhar no finalzinho do capítulo 1 o conceito bem claro de cooperação, porque é um conceito que nós estamos entendendo como a base de toda mudança nos últimos 400 anos do mundo, que é o trabalho, né? Não tem como nós fugirmos disso. Bom, vamos então começando lá em 70 milhões de anos atrás. Como é que como que os homens viviam há 70 milhões de anos atrás? É nesse momento em que a humanidade mais aprende e desenvolve a compreensão da cooperação. Foi o que fez com que nós, Homo sapiens, nos tornássemos
de alguns milhares de homens em 7 bilhões de seres habitando o planeta. Então, a compreensão da cooperação ela é fundamental para entender como que nós, no meio de tanto bicho na Terra, nós nos transformamos no bicho mais populoso do planeta. E isso trará, invariavelmente, consequências muito grandes para esse planeta, para essa nave espacial de vida. Né? Então, vejam bem, naqueles primeiros momentos do homem na Terra, né, 70 anos, nós dependíamos uns dos outros para a sobrevivência. Era fundamental isso. Sem o grupo, não era possível conviver. Como que eu conviveria ao ataque de lobos, de matilhas de lobos? Os lobos eram enormes. Não é esse lobo que a gente conhece hoje. Eram cães enormes, né? Outras feras, leões, tigre-dente de sabre, os próprios mamutes que eles caçavam. Então, sem uma comunidade muito bem articulada, o homem não conseguiria ter chegado depois no nível que ele chegou no atual momento, né? Então, como que ele foi convivendo com toda essa dificuldade que a natureza apresentava? Como que ele foi dominando essa natureza? Como que ele foi absorvendo competências para dominar a natureza? Dominar é uma palavra que a gente usa porque essa era a aspiração daquele homem. Nós não temos que dominar nada. Tudo que a gente quer dominar, nós perdemos. Nós temos que conviver, compartilhar, cooperar. Então, essas lições da vida de parceria, elas eram muito importantes para esse homem conseguir, num ambiente adverso, invernos terríveis, né? O homem saía de uma era glacial, então ele estava vivendo invernos terríveis, difíceis, muita dificuldade, e ele era nômade, ele vivia em bando, caminhando. A sociedade, o grupo, o grupamento, caminhava junto. Eles caminhavam, uma época ficavam num lugar, outra época ficavam outro. Lá bem depois, bem lá na frente, quase 10 mil anos depois na entrada da Idade Moderna, um pouco antes, um pouquinho da Idade Moderna, o que nós vamos encontrar? O homem se organizando mais em vilas. E quando ele entra a gente chama Revolução Agrícola, esse período, quando ele assenta num lugar, ele muda muito a sua vida. Como que a gente mudou muito a nossa vida? A principal mudança desse processo cooperativo de conviver. Por exemplo, esse momento desenvolvendo a competência da agricultura. Então, a gente passou a desenvolver menos variedade de alimento, muito na produção de alguns alimentos. Aquela variedade que nós tínhamos, aquelas possibilidades que nós tínhamos de alimentos, por causa da vida nômade, uma época está num lugar, outra época está de outro, uma época é um fruto, outra época é outro, uma época é um animal, outra época é outro. Isso foi acabando. E ele foi convivendo mais sedentariamente, mais localizadamente num determinado lugar, numa determinada região do planeta. E se formaram várias constituições sociais em vários lugares, com várias culturas, com vários costumes, com vários modos de viver. Nesse processo, nós estamos saindo desse período pré-histórico, entrando para um outro tipo de organização social. Mas um pouquinho antes, né, um tipo de homem que se desenvolveu nesse período pré-histórico chamavam-se os Neandertais. Eles eram com um cérebro maior do que o nosso Homo sapiens. Eles eram muito mais inteligentes que nós. O que ocorria com o Homo sapiens? Ele era menos
inteligente, mas ele tinha uma coisa que o homem de Neandertal não tinha. Ele tinha desenvolvido a capacidade de conviver e se articular comunitariamente. O homem de Neandertal era muito inteligente, mais do que o Homo sapiens. O que ocorreu com o homem de Neandertal? O homem de Neandertal desapareceu. Ele não conseguiu sobreviver à adversidade do mundo. Embora ele fosse mais inteligente que o Homo sapiens. Mas o que fez o Homo sapiens prevalecer sobre o homem de Neandertal? A capacidade de conviver. A capacidade de se articular e se organizar grupalmente. De lá para cá, ocorreram poucas mudanças na sociedade. Até que nós nos organizamos em vilas, em regiões, em povoados, aí vieram os grandes impérios, os faraós, vieram os impérios babilônicos, os impérios assírios, o mundo foi se organizando em sociedade, se organizando em sistemas políticos, em sistemas religiosos. Então, todos esses processos de organização da sociedade foram se dando sucessivamente. O que nós vamos ter próximo lá de 1400, 1500, a idade pré-moderna, né? Nós vamos ter, então, esse tipo de mundo se organizando em várias comunidades, em locais diferentes. E aí, o que acontece? Há uma coisa muito importante que nós precisamos de falar, que é justamente uma avaliação desse processo de crescimento. Até então, 1500, a população do mundo estava em torno de 500 milhões de Homo sapiens, até 1500. Em 2020, nós somos 7 bilhões de Homo sapiens. Em 1500, os bens e serviços, o trabalho que o homem conseguiu produzir no mundo inteiro estava em torno de 250 milhões de dólares. Em 2020, o valor do trabalho do homem em um ano está em torno de 60 trilhões de dólares. Um ano, gente. Trabalho de um ano. Isso em 2020. Em 1500, a humanidade consumia em alimentos 13 trilhões de calorias. Em 2020, os dados são de 1,5 quatrilhão de calorias por dia. Então, vocês pensem da dificuldade que ele tinha lá na idade, nos tempos pré-históricos para hoje. Olha o volume de alimentação que esse homem teve no incremento do seu processo de vida, né? Esse avanço, esses números absurdamente enormes, eles se devem a uma característica muito simples, que é a cooperação. Agora, se nós traduzirmos a importância da cooperação só para mudar a vida, melhorar a vida, nós vamos ter um jeito de olhar a cooperação. Agora, acontece que as mudanças que nós estamos vivenciando, né, elas são muito complexas se comparados com o primeiro homem, com o homem da idade mais antiga, da idade da pedra, depois com o homem que se organizou nos primeiros impérios e o homem do presente, né? Então, nós chegamos a um conceito que eu trago para vocês de cooperação, e que a forma de trabalho de muitos que trabalham uns ao lado dos outros, uns com os outros, planificadamente, quer dizer, esse trabalho que até então ele era muito da corporação de ofício, do senhor de ofício, que era alguém que desenvolveu uma capacidade, que ensinava para um certo grupo de pessoas, e depois aquele grupo de pessoas multiplicava um saber genérico que poderia se repetir para outros. Esse saber ele vai tomando uma outra forma de organização, né? E processos de produção passam a ser mais diversos,
né, mais conexos. Esse processo se chama cooperação. Então, a cooperação, ela é uma força impressionante para o homem transformar o ambiente onde que ele está vivendo, né? E, com base nesse processo de evolução da humanidade, nós ficamos pensando assim, no mundo contemporâneo, qual que é o papel da cooperação para além do trabalho? Porque está muito claro que tudo que nós temos hoje nesse mundo decorre da nossa relação com o trabalho. Toda a riqueza, toda a vantagem, todo o benefício, vamos pegar aí, né, Dona Flora até pode lembrar, né, Dona Flora, na época que ela foi menina, que ela era jovem, como era difícil lá na roça, aquela dificuldade dos pais para poder criar os filhos, né? Se nós pegar, não é, Dona Flora? É bem difícil, né? Era difícil, não era? Então, se nós vamos pegar daquele período para hoje, as vantagens que nós temos, a Dona Flora pode falar para nós, nossa, era muito difícil, né? A comida, muita comida não podia trabalhar com a leitura de profundidade, com volume de comida. Hoje você armazena comida em casa. Você tem freezer, você tem geladeira, tem mil e um benefícios de civilidade. E hoje, a nossa comunicação, né? O tanto que a questão da comunicação é importante. Nós estamos aqui, cada um num lugar, falando. Eu estou aqui em Tuiutaba, vocês estão em Uberlândia, não sei se a Dona Flora está lá em Tupaciguara. Quer dizer, olha, imaginem esse mundo atual, como a diversidade de possibilidades cresceu. Isso se deu por causa de cooperação. Aí você vai falar, mas tem muitas outras coisas que têm a ver com cooperação. Tem. Uma das principais coisas que a cooperação traz para nós, e aí nós estamos agora perdendo um pouco dessa capacidade de compreensão da cooperação. Por quê? O mundo industrial, ele criou o mundo para o indivíduo. O mundo industrial dos últimos 400 anos foi criado para o indivíduo. Indivíduo dá na ideia de alguém que ele tem um processo de autossuficiência de construção de si mesmo. E ao fazer esse movimento dos últimos 400 anos, nós fomos perdendo aquelas características mais primárias, herdadas lá de milhões de anos atrás, do processo de cooperação. Nós estamos perdendo isso. Se nós formos observar, nós estamos perdendo isso. Quer ver um fato? Já ouvi alguns pensadores contemporâneos dizendo isso nas lives aí da internet. Se eu deixar o marido e a mulher uma semana inteira numa casa, vai dar briga. O que acontece se eles são parceiros numa relação? Por quê? O que está acontecendo com as questões ligadas à nossa família? Por quê? O que acontece? O que está acontecendo nessa relação do homem com o seu núcleo mais básico? Porque lá 70 milhões de anos, o núcleo básico da família não é essa configuração que nós temos hoje, né? É um casal de homossexuais, é um casal de marido, mulher e filhos, é um casal de duas lésbicas, são várias configurações, mas os núcleos são menores. Não é mais aquela comunidade de nômades que andava de um lugar para outro buscando alimento, buscando sobrevivência. As comunidades são menores. Depois elas vão se organizando diferentemente em núcleos um pouco maiores, mas sempre era aquele núcleo próximo
que resolvia as questões de desentendimento, de problemas. Era o mais velho, era o mais antigo do grupo que tratava essas questões. Nós estamos distanciando desse modelo de família. Nós estamos distanciando desse modelo de comunidade. Nós estamos cada vez mais procurando uma forma individual de nos relacionar no mundo. O próprio casal, seja ele homem, homem, mulher, mulher, ou heterossexual, eles também têm uma dificuldade relacional, porque a maior parte da vida deles está sendo desenvolvida na produção. Eles passam a maior parte do tempo em outras atividades que não a atividade comunitária do núcleo pessoal. Mas vejam que isso vai nos criar alguns problemas. Porque nesses 70 milhões de anos, nós somos educados para viver junto, para viver com, para cooperar. E nos últimos 400 anos, houve uma mudança nesse processo. Eu sempre falo isso nas aulas para as minhas alunas, porque eu trabalho com o conceito de trabalho, né? Eu dou aula de trabalho. Imaginem uma locomotiva carregada de vagões de pedras de ferro, de minério de ferro. Ela desce um morro e lá no final do morro tem uma curva de 90 graus. Estamos neste ponto. Por quê? Toda a trajetória dela anterior foi num nível de estabilidade, caminhando com o minério de ferro, e ela sabe que lá no final tem uma curva de 90 graus. Como eu vou passar nessa curva com os vagões carregados? Então, a sociedade está vivendo um momento complexo com relação a esse valor de cooperação. Nós estamos vivendo um problema muito clássico e fácil de entender. Vejam só, o mundo hoje passa por um problema de desequilíbrio ambiental já anunciado pela World Institute há muito tempo atrás. Eu achava que ia vir na forma de problema com água, que a gente não ia ter água, e do nada as fontes iam secar. Veio e foi o Covid. Covid não é um problema de uma doença. Doenças sempre existiram na humanidade, mas num nível pandêmico como veio o Covid, porque essa sociedade hoje não é mais aquela sociedade que vivia separada, distanciados os núcleos humanos uns dos outros. Hoje a nossa sociedade é cosmopolita. O vetor de transmissão da doença foram pessoas que estavam em lugares próximos do núcleo gerador. E isso se disseminou numa velocidade astronômica, geométrica, pelo mundo inteiro. Então, vejam, os problemas que nós temos também vão modificando à medida que essa cooperação ainda não é um valor atento para as comunidades humanas. Nós estamos vivendo no nosso país a gravidade desse processo pela ausência da compreensão de cooperação. Aí uns diriam assim, mas professor, que é isso? Nós vamos morrer, nós vamos quebrar, nós vamos falir. Uma estrutura produtiva pode se erguer novamente se ela tiver pessoas. Se não tiver pessoas, ela não se reergue de novo. E se não houver cooperação das pessoas, o problema tende a agravar-se cada vez mais. Então, esse fato, esse problema ambiental que nós estamos vivendo hoje é o reflexo da importância da cooperação. Eu encerro por aqui
E se as pessoas quiserem perguntar, eu acho que é melhor a gente conversar. E tá certo, professor? Estou encerrando por aqui minha fala. A cooperação fica para a nossa leitura na perspectiva que eu trouxe, baseado no Yuval. Ele vai falar disso com muito mais propriedade que eu, é claro, né? São 3 livros. O Rutger, que fala da humanidade, Humankind, que ele fala da humanidade, trazendo para nós a importância do bem que nós temos dentro de nós, entrelaçado com a característica da cooperação. E nós aprendemos a olhar para as pessoas como pessoas ruins. Todo mundo tem uma coisa ruim. Eu tenho medo do fulano. Essas construções que traduzem uma separação das pessoas entre si, por julgar que o homem tem um gene egoísta, né? É um livro dos anos 70, inspirou muitos empresários a criar aquela cultura de competição nas empresas, e foi um grande desastre, nós estamos vendo isso, né? Em função do crescimento do egoísmo, e estamos aí compartilhando todos esses processos dentro dos conflitos que a nossa sociedade está trazendo no contemporâneo. Um dos maiores é esse que nós estamos vivendo no presente. Encerro por aqui, professora Erlângela. Ok, Flávia, muito obrigada pelas suas contribuições, por ter dedicado seu tempo de estar aqui com a gente, viu? E agora nós vamos abrir para o nosso diálogo. Vou estar encerrando aqui a nossa gravação e pode ficar à vontade para a gente começar a nossa conversa. A tendência da concentração no mundo não vai mudar. Porque, por exemplo, se um grande empresário compra as empresas satélites que estão em volta dele, é porque elas estão quebradas. Elas não deram conta disso por uma decisão errada, por uma tomada de decisão errada, por um problema de mercado. Nós não vamos entrar nas explicações. A empresa satélite é comprada pela maior, pela holding grande. Vamos supor, uma empresa maior. Ela vai lá e compra. Compra a rede de distribuição que ela tinha, porque ela não dá conta mais. Alguma coisa ela fez errada, algum erro ela cometeu. Alguma falha. Mas pensem num pequeno detalhe. Essa concentração empobrecerá muitos outros que estão nesta linha de trabalho. Não é o empresário que compra, ele não é ruim, ele não é um cara ruim, nós não temos que olhar para tem que odiar o cara que comprou, que faliu. Vamos tentar sair desse circuito e começar a pensar o mundo de um outro modo de ver as coisas. A concentração aumenta o empobrecimento de uma grande parte de pessoas. Isso não vai mudar, gente. Não há possibilidade disso mudar. Então, se esse 1%, essas pessoas são 1% do mundo. Vocês sabiam que 99% estão na condição daqueles que faliram? 1% do mundo, 1% da população do mundo, 1% de 7 bilhões. Depois vocês fazem a conta na matemática, para vocês verem o tanto de gente que dá. E um escalonamento também. Dentro desse 1%, ele tem um escalonamento entre os maiores e os menores. Na verdade, o todo, isso é um estudo de econometristas famosos do mundo. A possibilidade da maior parte da riqueza do mundo está na mão em torno de 7 famílias. 7 grandes grupos que estão bem articulados.
Eles não é olhar para isso, vamos destruir essas pessoas. O capitalismo vai caminhar nessa direção, não tem jeito. Isso não vai mudar. Ele vai continuar caminhando assim, absorvendo aqueles que não dão conta e concentrando a renda. Agora, o que disso vai sobrar para o resto da população, ninguém sabe. É uma incógnita. Eu não estou fazendo uma leitura pessimista para vocês. Eu estou trazendo para vocês um fato econometricamente observado. Tem pesquisa sobre isso. A tendência é que cada vez mais a concentração da renda aumente. E quando eu concentro renda, vocês que vieram de cidades pequenas, quando o supermercado chega, o que acontece? Lembrem da infância de vocês. Quando chegou o supermercado, o que aconteceu? Quantos botequinhos que a mamãe de vocês comprava as coisas? Eu não sei se vocês são dessa época. A mamãe comprava a nossa comida lá em casa, na caderneta. Vocês lembram da história da caderneta? Por quê? Mamãe era professora primária, papai era operário. E eu e minha irmã. E vovó que morava conosco. Então, pensem, na época da caderneta, quando vieram supermercados, quantos botequinhos, quanto açougue que fecha? A Graça falou muito legal, quando ela trouxe o exemplo da família na zona rural. Os grupos de pequenos produtores sempre foram cooperativos, para poder um ajudar o outro. Agora, quando a sociedade perde isso, por que ela perde? Porque cada vez mais as pessoas vão ter menos. Então, eu não sei para onde que nós vamos caminhar. Por quê? Aí entra uma história que é legal para vocês poderem refletir sobre cooperação. O Covid pega tanto o rico e o milionário, como o pobrezinho, humilde, lá da periferia. Quem tem grande volume de recurso está com uma responsabilidade ulterior à nossa compreensão. Porque esses que estão concentrando a renda é que poderão, talvez, se tiverem a compreensão de uma leitura cooperativa, reinventar um modo de viver socialmente. Já se pensa na Europa, Suécia, Noruega, numa renda para aqueles que não vão ter emprego nos próximos 20 anos. Vocês pararam para pensar nisso, gente? Não vamos ter emprego para todas as pessoas nos próximos 20 anos. Vocês que têm filhos, adolescentes e jovens, para alguns deles não vai haver emprego. Eles vão se evaporar? Eles vão se evaporar? Vão deixar de ser eles? O que o mundo vai fazer com esse processo concentracionista e como que nós vamos trabalhar isso socialmente? Quando esse problema do Covid vem, tem alguém querendo perguntar alguma coisa aí, Irlande? Quando esse problema do Covid vem, pegando quem tem muito dinheiro e quem não tem nada, a própria natureza nos mostra que temos que mudar o nosso modo de viver, gente. Encerro por aqui, né? Flander, estou pedindo para você colocar, se você puder, se na sua opinião poderá surgir outro sistema econômico que supere o capitalismo? Foi profunda essa. Gente, essa pergunta, se eu responder essa pergunta e acertar, eu vou ficar como um Van Gogh, né? Vai valer bilhões de dólares, né? É muito difícil responder isso, mas é uma pergunta interessante. Toda pergunta que não tem resposta é porque ela está sendo criada. A resposta está em processo de criação.
E qualquer um de nós pode responder isso. Veja, houve um tempo na vida que eu pensava que quem sabia as coisas era quem tinha conhecimento. Não é. Vocês acreditam que não é? Tem uma pessoa lá no Instagram que tem 1000 seguidores. Você vai conversar com a pessoa, não estou desfazendo das pessoas, não, gente. Mas você vai conversar com a pessoa, às vezes a conversa que ela tem com você é uma conversa assim tão distante de valores importantes para a sociabilidade. Mas ela tem 1000 seguidores. E daí? Então, o saber, muitas vezes, não está nessa compreensão popular de poder. Pensa, poder. Poder não é saber. Saber é a capacidade de ler a realidade e aprender a conviver melhor nela. Gente, eu fico vendo as análises da professora Erlândia nos grupos. O cara tá ferrado. Ele tá fritado na mandioca. Aí você diz assim, nossa senhora, qual a esperança que esse seu José tem? E no final do trabalho ele fala assim, eu quero agradecer esse grupo, porque eu aprendi a ver uma coisa que eu não via. Aí está o segredo, gente. Todos nós sabemos aquilo que é importante para nós, mas um trabalho cooperativo de falar do problema, de falar da dificuldade, de escutar de novo o que eu já estou cansado de ouvir, me faz reinterpretar a minha dor, o meu sofrimento, o meu problema. E aí você tem a chance de rever o que você achava que sabia demais. Nós não sabemos nada. O Covid veio mostrar, somos um bando de ignorantes com relação à vida. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso precisamos de cooperar. A Irlândia, eu fico empolgado, desculpa.